Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, amigo. Privilégio para nós podermos acordar e vermos o brilho do sol, podermos ter a certeza que o nosso Deus nos despertou e nos deu o presente de mais um dia estarmos com vida, que nós possamos escolher a cada dia vivermos mais para o céu e menos para essa terra. Peço a Deus nessa manhã que aonde você estiver, a mão do Eterno esteja sobre você e lhe cubra com ricas bênçãos. Convido você nesse momento a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 10, o versículo 1. Tendo chamado seus discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Deus tem que ser o primeiro em nossa vida. Ele não pode ser apenas um Deus na nossa trajetória. Ele não pode ser o segundo ou o primeiro entre outros deuses dentro do nosso coração. Ele tem que ser exclusivo. Deus não quer concorrência. Deus espera que Ele seja o único e exclusivo Senhor da nossa vida. Os nossos ouvidos precisam estar acostumados a ouvir a voz de Deus, para que quando nós ouçamos a sua voz, o nosso coração esteja cativo a submeter e a fazer a vontade do Pai. Como nós podemos ver no versículo 2, é a primeira vez que Mateus chama os discípulos de apóstolos. Se aplica completamente ao conteúdo desse capítulo, porque aqui nós podemos observar, logo no versículo 1, que Jesus dá autoridade para os seus discípulos para expulsar demônios. E ao mesmo tempo, Jesus, depois de dar autoridade, Jesus os envia para que eles possam testemunhar, proclamar o Evangelho eterno. Apóstolos é enviado, discípulo é chamado. E nesse processo, Jesus os chamou, os preparou e agora como apóstolo, Jesus os enviou para todas as nações serem testemunhas do reino. Mateus capítulo 10, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: a esses 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Inicialmente, essa ordem de Jesus parece ser preconceituosa, mas na verdade Jesus estava fortalecendo a ideia do apostolado entre os seus discípulos. Eram homens experientes, eles tinham convivido ao lado de Jesus um período de aproximadamente 3 anos e meio. Eles não estavam maduros para suportar todas as provas e todos os sofrimentos que eles passariam na vida. Inicialmente, o pensamento do Senhor é que eles deveriam ser um reformador entre os próprios judeus. Automaticamente, se eles conseguissem cumprir a sua missão entre o seu próprio povo, pessoas que eles já conheciam, futuramente o Evangelho seria espalhado por todo o mundo. Não quer dizer que Deus não quisesse que a sua palavra alcançasse o mundo inteiro, mas Deus queria inicialmente que entre o seu povo, que foi chamado pelo Senhor, houvesse um reavivamento, uma reforma, uma transformação de vida, e a partir dali então eles conseguissem alcançar todos os gentios que estavam por toda parte da terra. Porque o alvo do amor de Deus é pregar o Evangelho por todo o mundo, porque a própria palavra do Senhor nos afirma, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 16 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, podemos observar as palavras de Jesus falando aos seus discípulos, que ele estava enviando os seus discípulos como ovelhas para um meio de lobos. Jesus sabia que os seus discípulos iriam padecer, Jesus sabia que os seus discípulos passariam dificuldades, mas aquelas dificuldades iriam fortalecer a fé daqueles homens. Eles a cada dia viveriam uma vida convertida diante das lutas e batalhas que enfrentariam na vida. Um cristão que não passa por lutas e batalhas, ele não é provado, ele não é testado, jamais ele poderá crescer no processo da santificação. As batalhas dessa vida nos preparam para buscarmos a Deus, dependermos do Senhor e vermos a ação de Deus sobre cada um de nós. E quanto mais nós sentimos a mão do Eterno conduzindo a nossa vida, nós nos submetemos à vontade do Senhor. Como nós podemos ver no versículo 18 e no versículo 19, as dificuldades iriam sobrevir sobre os discípulos, como apóstolos. Eles poderiam ser levados a julgamentos, eles correriam o risco de perder a sua vida. E quando tivesse que responder alguma coisa a essas autoridades, eles não deveriam temer, porque o Espírito do Senhor
Aqui se cumpre a palavra de Deus, que estaria com eles todos os dias até a consumação do século. Até as palavras que eles teriam que dizer a essas autoridades, o Espírito do Senhor colocaria na sua boca, para que eles falassem aquilo que o céu esperava que eles pudessem testemunhar. Eles precisavam, nesse momento, depender de Deus, confiar no Senhor, e a mão do Eterno estaria conduzindo as suas vidas. Dos versículos 32 a 36, nós observamos que o céu tinha pressa. Deus esperava que esses homens cumprissem com a sua missão. Não era uma missão irreal, era uma missão possível. Se eles dependessem de Deus, o mesmo milagre que aconteceu no Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, abriu a sua boca e pregou, e cerca de 3.500 pessoas aceitaram a Jesus, não seria diferente em outros lugares. Deus esperava que quanto mais essa igreja dependesse dele, mais o Espírito Santo tomaria esses homens em suas mãos e a obra seria culminada, terminada o mais rápido possível. Hoje Deus também espera que o seu remanescente dependa do Senhor, dependa do Espírito. Quanto mais nós dependemos do Espírito, mais o Espírito irá fazer através de nós. Mas em alguns momentos nos deparamos com uma igreja que acredita que através da sua capacidade, através dos seus dons, da sua inteligência, será possível cumprir a missão. Mas a palavra de Deus é muito enfática em nos afirmar que somente dependendo do Senhor, somente confiando no Senhor, vivendo uma vida submissa a Deus, é que nós alcançaremos em cumprir a missão por toda a terra. Como nós podemos observar no versículo 34 do capítulo 10, o Senhor fala que ele não veio trazer paz, mas espada, trazer divisão. Jesus estava falando a respeito das suas verdades. Essas iriam incomodar as pessoas e as autoridades. Aqueles que vivessem de acordo em conformidade com a sua palavra seriam rejeitados por esse mundo. E é o que de fato nós temos visto nos dias em que nós estamos vivendo. Aquele que busca viver em harmonia com a palavra de Deus é muitas vezes rejeitado pela própria sociedade. Algumas pessoas poderão ser rejeitadas pelos seus próprios familiares quando eles buscam fazer a vontade de Deus. Mas nesse mesmo capítulo nós encontramos a recompensa de Deus para aqueles que se mantêm fiel ao Senhor. Ele promete vida eterna, ele promete a bênção eterna, ele promete estar ao lado daqueles que estão sofrendo, e ele garante que essas pessoas, mesmo que sofram nessa terra, que aos olhos desse mundo eles percam alguma coisa, mas aos olhos de Deus e a eternidade estará garantida para todo aquele filho que é fiel ao Senhor. Mateus capítulo 10, o versículo 38, a Bíblia diz o seguinte: e a quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O criminoso romano havia uma cruz construída para ele, para que ele carregasse essa cruz até o momento do local onde ele seria crucificado. Cada cruz era personalizada de acordo com o tamanho, a força e a condição física do criminoso. Jesus, nesse momento, estava falando aqui para os seus discípulos que eles também deveriam carregar a sua cruz. Cada um deles passaria por dificuldades, cada um deles passaria por um tormento, mas o ato de carregar a sua cruz lhe fortaleceria para que ele tivesse condições de estar pronto para se encontrar com o Senhor. Hoje também tenho a plena certeza, o Senhor tem confeccionado uma cruz para cada um de nós. Na medida que nós nos dispomos a carregarmos a cruz de Cristo, nós estamos nos preparando para nos encontrarmos com o nosso Salvador. Alguns são problemas no trabalho, outros são problemas na saúde, outros são problemas na universidade, na escola, com o seu vizinho. Mas se Deus permitiu que você tivesse essa cruz, tenha certeza, essa cruz tem um propósito para a sua vida. Não transfira para os ombros de outra pessoa, a carregue, porque no final você verá e cada vez você se tornará mais forte pelo poder do Senhor. Porque o Senhor não irá permitir que nenhuma pessoa carregue a sua cruz sozinho. Ele garante que estará ao nosso lado em todo momento da nossa trajetória. No momento em que Jesus convoca os seus discípulos a se tornarem apóstolos, ele deixa muito bem claro os finais dessa missão. Eles estavam sendo chamados para ir por toda a terra. Eles deveriam depender de Deus, eles deveriam testemunhar o Senhor. Mas ao mesmo tempo o Senhor estava dizendo para eles que eles passariam por dificuldades, por lutas e problemas. Eles seriam perseguidos e teriam que carregar uma cruz pesada, mas Deus garante que estaria ao lado dos seus filhos em toda a trajetória. Observamos que o evangelho pregado por Jesus Cristo não é o evangelho que se assemelha ao evangelho que ouvimos nos dias atuais.
Os evangelhos que ouvimos nos dias atuais é que nós estaremos livres de sofrimento se aceitarmos a Jesus, que não iremos adoecer, que não iremos passar por dificuldade. Mas aqui no livro de Mateus, capítulo 10, o versículo 38 e 39, observamos que Cristo fala de uma cruz. E ao tomar essa cruz, o ser humano precisa primeiramente matar o seu eu para fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes a nossa vontade é não sofrer, mas a vontade de Cristo é que, se nós sofrermos, nós iremos viver uma vida dependente do céu. E muitas vezes é somente dessa forma que esse ser humano conseguirá encontrar a salvação. Portanto, é melhor sofrer e manter o nome no livro da vida do que viver nessa terra sem nenhum sofrimento e estar com o caminho livre para estar perdido eternamente. Peço a Deus nessa manhã que visite a nossa vida, que direcione a nossa caminhada, que possamos alinhar os nossos propósitos com os propósitos do Senhor e permitamos que a cada dia a sua vontade seja real e verdadeira dentro do nosso coração. Querido Pai, almejamos a cada dia amarmos mais ao Senhor, entregamos o nosso coração nas suas mãos, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.